Irmãos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos que estão ouvindo esse vídeo importante do canal Yukias Magal. Eu queria falar para vocês dessa matéria do G1 que está saindo agora de 16/6, então é recente. A cúpula do G7 terminou e o presidente Donald Trump, ele deixou a reunião e ele disse que ele saiu após dizer na cúpula do G7, que são as 7 maiores potências do mundo, né, do Ocidente, que Teherã deve ser evacuada, a capital do Irã. Segundo o porta-voz da Casa Branca, né, Karoline Leavitt, o presidente voltará a Washington para resolver assuntos muito importantes. Coisas já estão sendo feitas. Todos vocês sabem aqui no canal, como já falei, que o grande objetivo de Israel nesse ataque contra o Irã é trazer os Estados Unidos para o conflito direto contra o Irã. Porque Israel tem medo de um Irã com armas, né, atômicas. Isso seria uma crise terrível para não só para o Israel, mas como os países sunitas. E o Netanyahu sempre quis isso, arrastar os Estados Unidos para a guerra contra o Irã para resolver o problema chamado Irã de uma vez por todas. E ao que parece, os Estados Unidos podem mesmo se envolver na guerra diretamente para derrubar o regime iraniano. E eu lembro que eu falei para vocês em vídeos atrás, existem acordos entre o Trump, Putin e Xi Jinping. E nesse caso, Trump vai entregar o leste europeu para Putin e Putin entregará o Oriente Médio para Trump. É o que tudo indica. E o Irã pode estar nesse pacote. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai deixar o encontro dos países do G7 no Canadá, retornar a Washington, segundo o porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Ele deixa uma reunião já essa noite, a reunião já nessa noite de segunda. Em comunicado, Leavitt informou que Trump voltará aos Estados Unidos para resolver assuntos muito importantes. Segundo o canal de notícias americano, o Fox News, Trump pediu que o Conselho de Segurança Nacional esteja preparado enquanto retorna. Trump também criticou o Irã por não ter assinado um acordo nuclear com os Estados Unidos e definiu o conflito atual como vergonha e desperdício de vidas humanas. Ele diz, abre aspas, o Irã não pode ter uma arma nuclear. Eu já disse isso várias vezes, fecha aspas. Tá aí ele. Não só ele, como de repente Macron está se pondo uma posição em favor de Israel e em favor dessa guerra. Reino Unido, União Europeia, a própria Ursula von der Leyen, líder da Comissão Europeia, disse que eles estão ao lado de Israel e que o Irã é uma grande ameaça para a região, é o grande fator de desestabilização do Oriente Médio e deve ser impedido de obter uma arma nuclear. Olha como todo mundo agora é a favor de Israel. Não é, eles querem atolar os Estados Unidos numa guerra, porque os Estados Unidos é um grande problema para a imposição no mundo de um regime mundial. Os líderes do G7 pedirão a Israel e Irã que negociem uma desescalada do conflito que vem travando nos últimos dias, segundo o rascunho da declaração final. Mas o presidente Donald Trump não assinará a declaração, de acordo com fontes do governo norte-americano ouvidos pela agência de notícia Reuters, depois do próprio Trump afirmou na chegada ao evento que não pretende assinar o documento. Os líderes do G7, que são Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e os Estados Unidos, iniciaram nessa segunda reunião do grupo, que acontece no Canadá. Com a escalada do conflito entre Israel e Irã, a cúpula do Canadá é vista como um momento vital para tentar restaurar uma aparência de unidade entre potências democráticas. Não há unidade nenhuma entre eles. As intenções, apesar de todos irem para a guerra, as intenções são diferentes. Né? Tá aí, abre aspas, acredito que haja um consenso para a desescalada. Obviamente, o que precisamos fazer hoje é unir forças e deixar claro como isso deve ser feito, disse o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Isso aí é outro lixo que existe na cúpula do poder. Na madrugada de segunda, ataques do Irã em Israel deixaram 8 pessoas sem vida e mais de 100 feridos. E continuam os ataques de forma devastadora. Mas isso aqui é um claro sinal de que nós estamos vendo os Estados Unidos se envolver. Eu tô aqui no canal do Danúzio, né? Para passar para você o que está acontecendo essa noite, tá? O Trump ele deixou a cúpula após o jantar com chefes de Estado devido aos acontecimentos no Oriente Médio, ou seja, estamos realmente prestes a testemunhar algo que quando ele foi para o encontro a guerra já estava em andamento. Essa atitude só se justificaria se algo muito incomum fosse acontecer. O Trump ele solicitou que o Conselho de Segurança Nacional esteja preparado na sala de situação, isso é notícia da Fox News. A embaixada chinesa em Israel pediu que os seus cidadãos deixem Israel imediatamente. Olha só,
o Congresso, alguns políticos, né, deputados americanos como Thomas Massie, ele disse: essa guerra não é a nossa guerra, e ele quer criar projeto de lei para ser votado para impedir que os Estados Unidos sejam envolvidos no conflito. Desculpa, mas isso aqui não vai passar. Nunca. O presidente Trump disse que assim que ele sair da cúpula, algo será feito. Essa matéria está no New York Times, citando autoridades americanas não identificadas. E por fim, a Argentina e a Alemanha também pediram que seus cidadãos deixem Israel o mais rápido possível. Nesse momento, o Irã está lançando um ataque e vários mísseis já estão atingindo Tel Aviv. O que o Irã disse essa noite é que esta noite que nós estamos, né, de 16, né, para o de 17, será o maior ataque da história do Estado israelense. Algo jamais visto na história de Israel. Então, irmãos, não aqui, tem outros canais que falam isso, coisas muito importantes. O Informante tem mantido a gente bem atualizado. Explosões violentas em Tel Aviv, vários vídeos. Os iranianos estão deixando Teherã, tá? Após o alerta de Trump, que Trump pediu que Teherã seja evacuada. Pediu aos iranianos: saiam da capital imediatamente, algo vai acontecer. Irmãos, nós estamos... O que está acontecendo, esses ataques um contra o outro, está sendo algo só troca de tiros, sabe? Aqueles trocas de socos mais leves. A guerra mesmo ainda vai começar e, ao que parece, vai começar nas próximas horas ou nos próximos dias e será algo extremamente terrível para o mundo, deixando claro que isso é um plano de... A última peça no Oriente Médio, o último empecilho para a implementação de uma ordem nova no Oriente é o Irã. E o regime do Irã tende a cair para surgir ali um regime alinhado com a agenda mundial, tá? Israel está alinhado com a agenda mundial, os Estados Unidos e todos os outros. Só falta o Irã cair. Agora, se Rússia e China não for capaz de defendê-los, vocês podem ter certeza, vai ficar feio. Muito feio nisso aí. E aí, aqui você se mantém atualizado, muita coisa acontecendo, tá? Lá no canal Yukias Magal eu deixo para vocês todas as matérias que eu trago. Olha isso aqui, tá? Isso aqui é um vídeo exclusivo de uma repórter da Tasnim, mídia do Irã, na Cisjordânia, mostrando mísseis iranianos sendo lançados em direção a Israel neste momento. Agora, nesse momento, dezenas de aviões de guerra dos Estados Unidos a caminho do Oriente Médio. Imediatamente após o discurso de Trump que pediu a evacuação dos moradores de Teherã. Além disso, França, Reino Unido e Estados Unidos mandaram porta-aviões, aviões de guerra, todos para o Oriente Médio. Estão preparando um super ataque e o alvo é o Irã. Israel apenas enfraqueceu o Irã brutalmente, principalmente suas defesas antiaéreas, e nesse momento a coisa vai ficar tenebrosa para o lado iraniano. Eu queria, acho que vou ter que abrir assim, né? Deixar uma coisa importante aqui nas Escrituras Sagradas, que é esse texto de Jeremias, capítulo 49, profecia acerca de Elam. Elam, para quem não sabe, é justamente onde hoje é o Irã. Era uma tribo, né, um povo, né, tribal, que morava na região do Irã, a antiga Pérsia, e os elamitas, Deus tem uma profecia para aquela região, que está assim em Jeremias 49:34. Esta é a mensagem de Hashem, que veio ao profeta Irmiau em relação à cidade de Elam, no início do governo de Zedequias, rei de Judá. Assim diz Hashem dos exércitos: eis que quebrarei o poderoso arco de Elam, a base de sua majestade diante dos povos. Eu lembro quando falam de arco, que é algo que lança flechas. Hoje o arco seria os lançadores de mísseis do mundo, né? Que é a grande força que existe. Trarei os 4 ventos que procedem dos 4 cantos do céu e eu soprarei sobre Elam, a fim de espalhar todo o seu povo em todas as direções pelos 4 ventos da terra, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam elevados os expatriados de Elam. Ou seja, Deus espalharia o povo persa pelo mundo inteiro, essa tribo elamita pelo mundo inteiro. E farei que Elam desfaleça diante de seus inimigos e perante todos quanto procuram exterminá-lo.
Trarei sobre eles a desgraça, o furor da minha ira. Olha só, assegura o Eterno. E mandarei contra eles a guerra até que eu os tenha aniquilado. Por fim o Senhor diz algo: porei o meu trono em Elam e destruirei dali o rei e todos os seus príncipes, afirma o Senhor. Contudo, nos últimos dias acontecerá que mudarei a sorte de Elam. Eis que eu, o Eterno Senhor, tenho dito. Parece que nós estamos diante disso, não é mesmo? Neste momento. Parece que nós estamos diante de acontecimentos que vai ser terrível. Olha o que o Donald Trump disse também, tá? Isso aqui, neste momento, na cúpula, ele disse o seguinte: abre aspas, Irã deveria ter assinado o acordo que eu disse a eles para assinar. Que vergonha e desperdício de vidas humanas. Em poucas palavras, o Irã não pode ter uma arma nuclear. Eu disse isso várias vezes, todos deveriam evacuar Teherã imediatamente. Vai ter um ataque devastador agora em algo assim jamais visto contra a capital iraniana. Tá bom? Tenho mantido você atualizado, tenho pesquisado, muita coisa aqui, ó. Muita coisa acontecendo neste momento na Jovem Pan. Isso aqui é algo gravíssimo, tá? Trump disse isso aqui, ó, todos devem evacuar Teherã imediatamente. O caos, né, pode se instaurar. E esses assuntos importantes aqui, ó. No G7, Trump não deve assinar pedido de alívio de extensões Irã-Israel. O rascunho de declaração elaborada pelos líderes reunidos no Canadá afirma que Israel tem o direito de se defender e que o Irã não pode obter uma arma nuclear. E o presidente americano não pretende assinar uma declaração conjunta pedindo a redução das tensões entre Irã e Israel, elaborada pelos líderes do G7 no Canadá. O rascunho da declaração, que havia sido liderado por autoridades europeias na cúpula das principais nações industrializadas, afirma que Israel tem o direito de se defender e que o Irã não pode obter uma arma nuclear. Abre aspas, sob a forte liderança do presidente Trump, os Estados Unidos estão de volta à liderança dos esforços para restaurar a paz em todo o mundo. O presidente Trump continuará trabalhando para garantir que o Irã não possa obter uma arma nuclear. Fecha aspas. Disse uma autoridade da Casa Branca em resposta a uma pergunta sobre os planos de Trump em relação à declaração conjunta. Ou seja, para o Trump, fazer da América grande também envolve o Irã não ser nuclear. Fazer da América grande será impor a força e o respeito no mundo inteiro, e às vezes usando da violência. Para quem está aí vendo tudo isso apenas como um jogo, né? Tem muita gente que comemora, eu tô com não sei quem, eu tô do lado de não sei quem. Irmãos, são vidas humanas. Vidas humanas vão ser jogadas aos montes, tanto do povo do Senhor como daqueles que ainda não o conhecem. E isso aqui vai afetar o mundo de uma forma tão brutal. Todas as resistências do mundo que existe ao que está por vir, eles estão derrubando um a um nesse grande tabuleiro de xadrez. Que você consiga prestar atenção em tudo isso e ore para que no meio desse terror que eles vão impor à humanidade, o Messias se revele ao máximo de pessoas para que haja salvação. Porque nós estamos vendo claramente que os líderes do mundo não querem paz. Não é tempo de paz. Então, vamos ficar atento. Essas notícias que eu estou trazendo para você é claro, óbvio, que eles vão colocar os Estados Unidos direto numa guerra contra o Irã. E provavelmente isso fará com que o Irã também receba o respaldo, o auxílio de China e Rússia. Vai virar algo. Aquilo que está escrito naquela carta, lembra a carta de Albert Pike, que eu já falei para vocês? Que a Terceira Guerra Mundial se daria entre os sionistas políticos e o mundo islâmico. E as nações do mundo inteiro seriam constrangidas a se envolver no conflito, apoiando ambos os lados, e isso levaria o mundo a uma guerra que levaria à exaustão total econômica, moral, física e espiritual. E pelo jeito, começou o start para a implantação do último governo mundial começou.
Deixo vocês com essas matérias, fiquem atentos. Quem ainda não está no Telegram, entre, eu vou deixar o link na descrição. Manteremos vocês atualizados. Até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.